pastora Simone. Eita, o que é que ficou faltando? Que a gente acabou de encerrar o alinhamento, né? E aí minha esposa, o quê? Só tô ouvindo ela falando lá, o quê? Amém. Aí eu falei, vem coisa aí. Aí eu perguntei a ela, e aí, irmão, o que foi? Não, a pastora que a gente vai levar a palavra amanhã no culto. Eu falei, como assim? A gente acabou de sair do alinhamento. Amém. Seja feita a vontade do Senhor. E aí eu parei, sentei e olhei pra cara dela. Ela tava assim, tipo, e agora? Aí eu sentei, respirei, falei, Senhor, se é para contar o que o Senhor tem feito, vai ser muito fácil, né? Porque as maravilhas que o Senhor faz tem que ser contado. Eu gostaria que levantasse as mãos. Quantos casais tem aqui na igreja, por gentileza? Casais. Pronto. Quantas pessoas representam as suas casas, que são casados e estão aqui representando seus lares? Amém. Então assim, eu falei, Senhor, se for da sua vontade, eu creio que muitos lares serão restaurados. Que assim foi dito pelo teu filho, nosso pai, nosso apóstolo, que através do nosso testemunho muitas vidas serão edificadas, e eu creio nessa palavra. E o Senhor, Ele me deu essa palavra. Falar de casa, não tem como não se atentar a essa palavra. O Senhor, Ele está no monte, está dando um sermão no monte, e Ele encerra usando essa metáfora. Ele fala de dois construtores que eles ergueram duas casas. Ele fala sobre um prudente e um insensato, né? E os dois construíram duas casas, uma firmada na rocha e uma firmada na areia. Todos os dois passaram pelas mesmas dificuldades, mas só um resistiu. E eu tomei essa palavra para minha vida, assim, comparei ela com a minha vida, o meu casamento junto com minha esposa. E eu resolvi usar essa palavra, que não tem a ver com construção física, embora se a gente for construir uma casa e a gente for usar não alicerçar essa casa, não fundamentar e construir um alicerce forte, claro, é óbvio que essa casa ela vai desmoronar. Mas essa metáfora ou essa parábola, ela não tem a ver com construção física, e sim espiritual. E eu usei essa palavra para mostrar, né, para os irmãos que Deus tem feito nas nossas vidas. E eu queria usar essa palavra, pelo menos o versículo que diz aqui: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato que edifica a sua casa sobre a areia. E eu resolvi falar da minha história, começar, né, falando sobre minha história. Eu sou um jovem, eu tenho 32 anos e eu comecei a minha vida cristã cedo, mas depois me afastei dos caminhos do Senhor, né? Minha avó me levava para a igreja e forçado assim, eu ia para a igreja, eu senti. Até hoje eu lembro qual foi o louvor que eu escutei antes de aceitar Jesus, que foi um de Cassiane, que a tua palavra escondi, guardada no meu coração para não pecar contra ti. Então eu lembro até hoje. Mas depois, devido à circunstância, devido à fase de adolescente, eu me afastei dos caminhos do Senhor. E antes de eu aceitar Cristo, né, poucos sabem dessa história, muitos sabem da minha história e sabem da história da minha esposa, que ela também já contou aqui no culto de mulheres. Mas poucos sabem que durante a minha infância eu fui abusado, né, sexualmente por uma tia e uma prima minha. E devido a esse abuso, para homens não se caracteriza um abuso, né?
hoje em dia, se você for analisar, é um abuso sexual, porque foram mulheres com uma criança. Você está entendendo? Eu tinha na faixa de 8 anos de idade. E devido a esse abuso sexual, isso acarretou muitas coisas ruins na vida, né? Porque eu vivia com aquela lembrança, eu fui crescendo com aquela lembrança, e eu acabei me afundando num pecado que para muitos hoje não é um pecado, né? Para o mundo não é um pecado, que é o vício da pornografia. E isso acarretou muita coisa ruim para o meu casamento. Eu tive um casamento quase... Eu cheguei ao fundo do poço, posso dizer, do meu casamento, onde eu não tinha mais esperança, né? Eu conheci Caroline, eu tinha 17 anos, ela tinha 14, vai fazer 15. E nós somos casados já há 14 anos, né? Para a glória de Deus. Mas já nos conhecemos há bastante tempo. Não, casados no civil 8 anos, mas juntos nós temos 14, né? Caminhando aí para 50, 60, até a vida de Cristo, se Deus quiser. E aí eu conheci minha bela esposa, né? Ela ia fazer 15 anos, eu tinha 17. E aí começamos a namorar. E fomos namorados. E eu comecei a fazer algumas besteiras, costumava a sair aos finais de semana com os amigos, né? E acabei que deixando a minha esposa de lado, que na época era namorada. E aí fazendo várias coisas erradas, saía, só voltava de manhã, no outro dia. Isso acarretou várias desconfianças. Ela já tinha pego eu assistindo, né, a filmes, né? Então, essas lembranças outrora, elas vinham na minha vida, e eu acabava indo no vício da pornografia e achando aquilo ali normal. Tanto é que eu acabei traindo minha esposa, ficando com a menina, né, na época de namoro. Foi aí que ela terminou comigo. E depois desse término, eu resolvi voltar para os pés do Senhor. Voltei para os pés do Senhor, através da vida de minha mãe. Espero que ela esteja assistindo. E daí, larguei tudo, menos o vício oculto, né, que era a pornografia. E aí, comecei a congregar numa igreja. Acabei reatando com minha esposa. Ela aceitou, né? Me aceitou de volta. E acho que eu creio que ela já contou isso aqui. E aí eu ganhei essa alma para Jesus. Ganhei essa alma para Jesus. Nós nos casamos, né? Na época eu estava trabalhando. E o dinheirinho que eu acabei ganhando no trabalho, que eu trabalhei só 3 meses, foi o dinheiro suficiente para nos casarmos, né? Adiantar papelada para a gente se casar. Inclusive os pastores ali fizeram uma festa surpresa pra gente no dia. A gente casou no civil e depois na igreja fizeram uma surpresa. E agradeço muito a vida de vocês, pois sempre oraram pelas nossas vidas, pela minha vida, a vida da minha esposa. Não eram pastores, tá? Na época, mas nos adotaram como filhos, vários puxões de orelha. Nós temos uma história também com a pastora Adinora e o pastor Júnior Maia. E estamos honrando vocês também aqui, pode ter certeza. E aí, eu casei com minha esposa, mas outrora cometi o mesmo pecado. Estava no vício e sempre caindo. E não buscava alternativa, não buscava cura. Estava no altar tocando, sou levita, né? Tocava bateria. E tocando no altar, mas com vício no oculto, ninguém sabia. Creio que para o homem é difícil
você se abrir com alguém, você chegar aos seus pastores e contar. Para um homem é difícil, mas creio que nesta noite essas cadeias serão quebradas na vida de muitas pessoas. E idas e vindas, descobertas de pecado. Minha esposa mais uma vez acabou se afastando de mim. Eu perdi totalmente a confiança de minha esposa, que sempre esteve comigo, sempre me ajudou em oração, sempre me respeitou, sempre foi uma esposa respeitosa, uma mulher maravilhosa. Mas eu sempre sendo um mau caráter, né? E foi aí que eu conheci a Igreja Mains, depois de mais uma decepção. Aí minha esposa, ela acabou se afastando de mim e eu acabei indo para casa de minha mãe. E foi dessa forma que eu conheci a Mains, conheci o Monte dos Homens. Foi lá que eu conheci esse apóstolo maravilhoso, esse homem que chegou para mim e falou: você é vagabundo. Desde já eu te falo, eu não estou aqui para alisar, passar a mão pela sua cabeça. Já te digo, você vai passar uma vergonha tão grande que você nem imagina. Ou você se conserta, ou você se conserta. E lá na igreja não é lugar de vagabundo. Eu olhei assim, tava precisando, né? E aí vamos lá, conheci a igreja e vindo. Mas ainda, irmãos, se surpreenda, eu ainda continuava com o meu pecado em oculto, vindo para a igreja, família restaurada, a esposa já começou a congregar aqui comigo, e ainda assim eu continuava no meu pecado. E em um culto dos homens, o apóstolo, eu estava tranquilão, vivendo meu pecado de boa. Vim para o culto dos homens, tranquilão, trouxe até meu irmão, um convidado, sorrindo lá, comendo a carninha. E o apóstolo, usado por Deus, ele chega para mim e fala: rapaz, eu estou com vontade imensa de te dar um murro na sua cara. Eu olhei assim, normal, que ele brinca assim, né? Mas eu senti uma seriedade. Aí ele: não sei como o cara não tem coragem de obedecer a sua liderança. Ele vai obedecer a Deus como? Aí eu olhei, eu senti, falei: caí dessa vez. Novamente, minha casa agora desmoronou. E aí ele começou a falar. Interessante que Deus me mostrou você em 2 lugares. E nos 2 lugares você estava fazendo coisa errada. Tô mentindo? Baixei a cabeça na frente do meu irmão, viu? Contou conversa. E aí eu falei: não, meu apóstolo, você não está mentindo. E ainda assim, não tive a coragem de chegar no apóstolo, pedir perdão e confessar. Fui para minha casa, de boa. E aí, vira e mexe, a detetive aqui. Deus sempre mostrou, interessante, Deus sempre mostrou a minha esposa, em sonho, tudo que eu estava fazendo, Deus sempre mostrou a minha esposa. E ela, eu falei: dessa vez não tem como ela descobrir nada não. Eu já cancelei o aplicativo aqui, que eu me comunicava, inclusive, irmãos, eu usava o Telegram para me comunicar, conversava com mulheres, tá? Tudo isso casado e congregando. Usava o Telegram para me comunicar com outras mulheres. Tudo que você imaginar aí, eu já fiz. Tudo, garanhão por telefone, garanhão de rede social. E aí, a minha esposa acabou descobrindo. E aí não teve mais jeito. Ela falou que dessa vez não tem para onde correr não. Rapaz, você está numa igreja séria, um apóstolo sério, e você faz isso? E aí foi aí que eu vim correndo para o altar. Cheguei aqui, era Monte dos Pastores. Estou resumindo, tá, irmãos? Era Monte dos Pastores, o apóstolo estava aqui, o pastor estava aqui também,
os pastores também, pastora Simone. E aí cheguei chorando mais uma vez, mas disposto a mudar tudo. Não tinha mais solução. E o apóstolo falou: o papai está ali, ó. Só quem pode resolver sua situação está agora. Vai orar. Fiquei orando, passei a noite toda aqui na igreja lá, na sala dos doadores, passei a madrugada na sala dos doadores. E para mim, eu achava que meu casamento já tinha ido pro ralo, já não tinha mais solução. E aí foi aí que Deus começou a obra, a partir de um posicionamento, né? E aí essa parte eu vou deixar para minha esposa ela contar, né? Como começamos a nossa trajetória, você já sabe. Muitos aqui também já sabem, muitas mulheres já sabem também. Mas ela vai contar uma parte do que começou a acontecer, né? De como Deus começou a agir. Amém? É basicamente isso. A nossa vida conjugal é basicamente isso. Por quê? Porque isso foi acontecendo a partir do segundo ano de namoro, que isso foi acontecendo. E eu poderia ter tido a decisão de não continuar com esse relacionamento, porque já estava mostrando que não prestava. Mas hoje eu consigo ter uma visão diferente de tudo que aconteceu, porque quando eu enxergo tudo que hoje estamos vivendo, não tem como eu não glorificar o nome do Senhor. Porque tudo aconteceu por falta de caráter, gente. Por falta de decisão. Infelizmente, lá atrás, como ele relatou aqui, aconteceu algo na vida dele que abriu um portal. E, de fato, quando alguém passa por uma situação dessa, acaba refletindo no futuro daquela pessoa. E só o Senhor que tem o poder de libertar. E aí, quando isso foi acontecendo, eu não conhecia Cristo, eu vim de uma família que não tem nenhuma base evangélica, muito pelo contrário, católico, candomblessista, tudo menos berço evangélico. Então eu não sabia, eu ouvia falar, mas eu não sabia. Então ele já tinha uma base, porque dentro da família dele já tinha uma pessoa que servia ao Senhor. Mas mesmo assim, tem a questão do que ele viveu, mas também tem a questão do caráter, porque ele poderia decidir não querer fazer isso no momento que ele confessou ao Senhor novamente na casa dele como o único e suficiente salvador da vida dele. Naquele momento que a gente confessa ao Senhor, a gente morre para o mundo e a gente vive para Cristo. Então ele não decidiu isso. No ocultismo dele, ele preferiu viver aquilo que satisfazia ele, satisfazia a carne dele, trazia prazer a ele. Só que eu sou uma só carne com ele. E eu sei que eu não sou a única aqui que viveu isso, que presenciou alguma coisa disso com seu marido, com o irmão, com o pai. Então, assim, eu sei que vocês, mulheres, devem saber que não é fácil. Não é fácil. E assim, muitas coisas acarretaram para que um dia eu conhecesse ao Senhor. Porque como ele falou, foi através da vida dele todo errado, mas ele que me ganhou para Cristo. E foi a melhor decisão da minha vida. Mulheres que aqui se encontram, a melhor coisa é quando a gente conhece ao Senhor, confessa a Ele, morre para o mundo e se posiciona na presença dele. Por quê? Porque estar na presença do Senhor não significa que a gente não vai viver lutas e batalhas. Não significa que a gente não vai viver isso. Mas há uma diferença. Quando nós passamos por situações como essa ou coisas piores, nós temos um Deus
que nos capacita e nos dá sabedoria para poder lidar com esses tipos de situação. Tem mulheres que faz o quê? Ele está fazendo isso, eu vou fazer pior. Você vai ver. Você isso, você aquilo. E bota a mão nas cadeiras e sai de baixo. Mas aqui não. Aqui tem mulheres transformadas, mulheres edificadas, mulheres com a mente transformada em nome de Jesus. Mas isso acontece. Isso acontece. Mas eu sinto dizer para vocês, mesmo na igreja, mesmo na presença do Senhor, tem mulheres que escolhem ocultar aquilo que seu marido está fazendo e não corre para a sua liderança para pedir ajuda, achando que vai vencer no joelho sozinha. Eu sou a prova viva para dizer a vocês que não acontece. Eu passava por essas situações, eu não entendia porque eu estava na casa do Senhor, servindo, eu dormia, eu acordava, estava na igreja, era uma coisa, um evento, eu estava na igreja, era uma limpeza, eu estava na igreja, e eu estava na intercessão, eu estava em tudo. E tudo que a minha liderança mandava fazer, eu fazia, porque eu sou obediente. No dia que eu me posicionei no Senhor, eu aprendi que eu tenho que me submeter à minha liderança, estar debaixo de obediência, para que as coisas fluam na minha vida. Então, tudo que o Senhor, é como ele falou, o Senhor não me deixava enganada de nada. Mulheres posicionadas, saibam de uma coisa: quando você está alinhada com Cristo, o Senhor, ele não te deixa enganada. Não precisa ninguém bater na sua porta para dizer que seu marido está fazendo e acontecendo. O próprio Senhor, ele te avisa. E muitas das vezes eu tive experiências com o Senhor em sonho. Do nada eu descobri alguma coisa no celular, de eu nem estar procurando, mas apareceu uma coisa, o pisca-alerta acendia e aí pronto, o Senhor descortinava tudo. E aí vai eu para minha liderança. Porque está acontecendo isso. Eu não quero mais, não aguento mais. Carol, minha cá, minha filha. E eu chorando. Você vai ter que fazer isso, minha filha. Creia que Deus vai fazer. Edmilson está na mão do Senhor, que não sei o que, não sei o que. Eu obedecia, muitas das vezes na força do ódio. Mas eu obedecia. E o Senhor, ele honrava. A obediência traz honra na nossa vida. E aí, eu passava por isso, cansava, eu falava: Senhor, não quero mais, Senhor, não aguento mais, Senhor, Edmilson não vai mudar, Senhor, tu tens o poder de mudar. Mas quando a pessoa se permite, e muitas das vezes ele mostrava que não queria mudar. E eu falava: Senhor, o que é que o Senhor vai fazer? O que é que eu vou fazer? E, como ele disse, estamos caminhando para 15 anos juntos. Porém, não vivemos muitas coisas porque ele vivia no pecado. Então, duas pessoas unidas em Cristo, uma só carne, mas ele não estava alinhado com Cristo. E como eu sou uma só carne com ele, infelizmente, eu não vivi as promessas do Senhor. Foi aí que, quando aconteceu a última situação, que eu falei: não quero mais, eu ainda não estava aqui, eu não quero mais, eu vou continuar posicionada em Cristo, mas com você eu não quero mais, que eu estou sentindo que a minha vida está dando para trás por causa de você. Porque eu tento, eu obedeço, eu faço e acontece, e você não considera o meu esforço, porque é esforço, viu, irmãos? É esforço. Você vê a pessoa fazer tudo para que você fique arrasada, porque muitas coisas aconteceu da mesma situação, mas sempre era como se fosse a primeira vez. Sempre era como se fosse a primeira vez. Doía como se fosse a primeira vez. Então assim, eu falei: eu não quero mais. Foi aí que ele veio para cá, conheceu o monte, através do pastor Júnior, Maia.
E eu vim para cá e mesmo assim ele continuou no pecado. Mas é como ele falou, essa igreja, ele é um ministério sério. Sério. Quem se permite a conhecer vai confirmar o que eu estou dizendo. É um ministério sério, de pessoas sérias. Pessoas que vêm para a casa do Senhor, não para mostrar nada para ninguém, mas para adorar o Senhor e servir com excelência. E aqui nesse ministério nós temos uma liderança diferenciada. Por quê? Porque quando eu vim para cá, eu fiquei chocada com o apóstolo. O quê? Que homem é esse? E ele falava na cara de Edmilson mesmo: você é um vagabundo, você é um safado. E olhe, você não venha pra cá achando que me bajulando você vai achar alguma coisa, não. Eu falei: eu gosto assim. Eu gosto assim. Pastor bom é esse. Porque tem gente que acha que dando, fazendo, acontecendo para pastor, para apóstolo, para pastora, vai estar ganhando ele. E qualquer coisinha vai passar a mão na cabeça. Não, não, não. Aqui não é assim. A única coisa que eu vejo de um apóstolo que ele quer das pessoas, das suas ovelhas, é que sejam sinceras, que sirvam ao Senhor com excelência e que não seja vagabundo que nem Edmilson. Isso serve... Isso serve para você, homem. Para você, mulher também. E aí nós viemos para cá. E aqui o Senhor fez grandes coisas. Nós viemos para cá, nós temos 14 anos de juntos, 8 anos de casados. Eu cheguei a engravidar uma vez no ano de 2016, mas logo eu perdi. E eu não tomava nada e nada acontecia, a gente apertado. Eu falava: Senhor, a gente não anda. No fundo eu sabia que era por causa das coisas que acontecia na vida dele. Mas sempre eu estava ali orando ao Senhor e pedindo misericórdia, pedindo para que Ele mudasse a vida dele. E que alguma coisa acontecesse para que desse um basta. Porque isso já estava indo ao extremo. Foi quando, essa última vez, passamos por uma situação com ele veio correndo, fazendo um papelão, chorando, desesperado, depois que fez. Porque muitas das vezes isso acontece. O pecado, ele está ali, te rondando. O Espírito Santo de Deus está o tempo todo te alertando. Não faça isso. Não faça isso. Se você fizer, você vai pagar as suas consequências. Não faça isso. O Espírito Santo de Deus, ele é amigo, gente. Ele é amigo. O Espírito de Deus não deixa você. Ele não deixa. Ele tenta ali o tempo todo. Não faça. Quando o pecado estava ali te rondando, você não sentiu o Espírito Santo de Deus mandando você não fazer, não? Com certeza. E sempre quando vinha, né, a vontade, o Espírito Santo incomodava. E ele falava: já revelei a sua esposa uma vez. Você vai continuar. E a carne, irmão, ela falava mais alto e eu estava nem aí para Deus. Né? Eu queria mesmo ali aproveitar os 11 segundos. Vale salientar, né? 11 segundos que a gente tem de prazer, e depois acaba e você se vê numa situação de: meu Deus, eu pequei de novo. E de novo. E fora que para nós mulheres isso é terrível. Porque vem a baixa autoestima, a gente fica não se achando mais bonita, achando que o problema é nosso. E aí vem os julgamentos. Nós mesmos, nós mulheres, acabamos nos julgando, achando que o problema é nós, mas não é. O pecado, o inimigo, o diabo, ele faz isso. Ele sopra no ouvido da mulher ou do homem, vice-versa, que o errado é você e não a pessoa que está cometendo o pecado. Então, assim, eu passei muito isso. E fora que eu passava as investidas também do inferno, né? No mundo espiritual, o pau quebrava. Então, eu estava ali alinhada com o Senhor, buscando ao Senhor, pedindo a Deus, mas o inimigo também estava me atacando. Porque ele estava dando abertura. A mulher, ela foi chamada para edificar a casa. E muitas das vezes eu seguia o que a minha liderança mandava eu fazer, edificando, orando, jejuando, ungindo, chamando um a outro, vem que ungir. Um a outro não, pessoas
com propósito. E geralmente era sempre os pastores, na época. Para ungir, fazer um culto no lar, tudo como era feito. Mas existia no mundo espiritual uma abertura. E há pouco tempo, essa semana, eu estava lembrando a ele. Eu acho que eu não tinha nem contado a ele nunca. Mas quando Edmilson, isso é sério, quando ele pecava, que ele vivia ali na pornografia, aquela coisa, ele se entregava. E eu ali buscando ao Senhor, tentando. Sabe o que acontecia comigo? Vocês já ouviram falar da paralisia do sono, né? Pronto, todo mundo sabe o que é isso ou já vivenciou isso. Só que a gente sabe que não é paralisia do sono. Isso aí é o inimigo mesmo, é demônios que acaba te atingindo na hora que você está dormindo. E aí teve uma época que era demais na minha vida. Demais. Os demônios me atacavam ao ponto que eu não conseguia me mexer. Isso era quase toda noite. Eu acordava cansada, porque era uma luta, era uma batalha espiritual terrível. E teve uma vez que eu estava dormindo uma tarde, ele não estava em casa, e eu senti alguma coisa mexendo nas minhas pernas. Tentando mexer nas minhas pernas, tentando tirar as minhas partes íntimas. E eu não conseguia me mexer. A única coisa que eu conseguia era orar e clamar o sangue de Jesus. Porque eu nunca tinha vivido aquilo. E eu clamava, meu Deus, eu não aguento mais. Eu não aguentava mais, irmãos. Minha cabeça latejava. E eu falava, Senhor, eu não aguento mais isso. Eu já vi espíritos passeando na minha casa. Eu já vi. Olho aberto. Eu já vi. Então, foi uma luta, foi uma batalha terrível. E assim, irmãos, não é brincadeira. Pecado não é brincadeira. Não é. Porque a gente pensa que é só aquele ato ali físico que está acontecendo. Não, no mundo espiritual, atrai uma coisa tão horrível para dentro da nossa casa, que quem estiver muito ligado, muito, sensível ao mundo espiritual, infelizmente, acaba sofrendo algumas consequências que não foi nem você que procurou. Mas, infelizmente, você acaba sendo atingido. Mas aí passou esse período, nós conhecemos a igreja, nós viemos para cá. E aí aconteceu de que eu cheguei aqui em dezembro de 2021. 3 meses depois eu estava grávida. Ele só tinha 7% de chance de me engravidar. Isso eu já falei aqui no culto das mulheres. Mas se tiver algum visitante. Ele só tinha 7% de chance de me engravidar de 100%. E nós viemos para cá. Gente, aqui existe uma unção diferenciada. Uma unção assim derramada pelo Senhor em uma proporção que não é algo só de falar, é algo de se sentir e de se viver. E eu vivi isso. Só tinha 7% de chance. Quando a médica mandou ele tomar uma vitamina para a gente poder fazer um tratamento, para ver se daqui a 3 meses eu iria engravidar, no primeiro comprimido eu já estava grávida. E eu sempre conto isso porque o Senhor falou para o apóstolo, o anjo desta casa, que eu estava grávida sem estar sentindo nada. E ele falou para o apóstolo me falou. E foi uma experiência linda. Numa quinta, na sexta, eu já confirmei que eu estava grávida de verdade. Então, assim, 3 meses depois que eu vim para esse ministério, eu estava grávida. Gerei Thomas está aí, vocês conhecem, é o pregador, conversador daqui do ministério. E aí, novamente, Edmilson fez o quê? Pecou. Mesmo depois da benevolência do Senhor, ele pecou. E vai lutar de novo. Eu não quero mais. Chega, o Senhor nos deu um filho descarado. E mesmo assim você pecou, teve coragem de fazer isso? Eu fiquei irada, porque aquilo ali não descia. Aguentei muitas vezes, mas logo depois que o Senhor ele fez isso,
Quantos casais que de fato merecem, até hoje está esperando a sua bênção. Você não merece, e mesmo assim o Senhor Ele fez, e mesmo assim você escolheu pecar, porque você escolheu. Ninguém bota arma na sua cabeça para você fazer, não. Você escolheu. E eu não queria mais mesmo. Foi aí que ele veio, fez aquela cena, chorou e decidiu. E nós passamos pelo alinhamento com o apóstolo. Não sei se tem casais aqui que já passou por isso. Eu conheço alguns e é bênção. É bênção. É algo diferenciado, é algo que eu nunca vi em outro lugar. E eu louvo a Deus pela vida dos pastores, da pastora Cris, pastor Joel, da pastora Simone, do apóstolo, porque tomou a nossa causa e toma a causa de muitos casais que decidem lutar pelo seu casamento. A palavra do Senhor diz que os homens têm que amar as suas esposas, como Cristo amou a igreja. E é isso que os líderes desse ministério ensinam aos casais. E aí foi isso. Ele acabou buscando ajuda, encontrou aqui. E hoje nós estamos vivendo assim coisas maravilhosas, coisas tremendas. Porque o Senhor, no versículo 127 de Mateus 7... Salmos 127, 3... diz: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. O Senhor, Ele derrama a bênção sobre a sua vida quando você decide obedecer, mesmo sem você querer. E se hoje nós estamos de pé, se hoje a nossa casa está edificada na rocha, foi porque, mesmo eu querendo, eu não desisti. Mesmo ele pecando, ele teve coragem de buscar ajuda aos pastores, ao apóstolo, à pastora Simone. E isso não é vergonha, homens. Não é vergonha você confessar o pecado que insiste em destruir a sua vida. Não é vergonha você buscar ajuda. Muito pelo contrário, isso salva a sua casa. Isso salva a sua vida. E o nome do Senhor, Ele é glorificado. E você ainda se torna apto para viver as bênçãos do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Quem não quer viver as bênçãos do Senhor? Então, assim, aos homens e às mulheres que aqui se encontram, nós vivemos tudo isso. Isso só foi um resumão, porque se for por detalhes, um dia, com a oportunidade, a gente fala. Mas é um resumão qual o pecado dele quase destruiu a nossa casa, o nosso casamento. Mas quando nós nos posicionamos, buscamos ao Senhor e buscamos ajuda àqueles que estão aptos para nos ajudar, o Senhor, Ele edifica a nossa casa. O Senhor, Ele restaura a nossa família. Amém? E para quem não lembra, eu cheguei aqui na frente, né, no altar, e eu falei, se eu fizesse novamente, que o Senhor tirasse minha vida. E eu não quero brincar novamente com Deus, nem com o altar do Senhor, né? A palavra diz aqui, claro, isso é claro: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. Não é apenas eu escutar, não é apenas eu vir na frente e aceitar Jesus novamente. Eu me posicionei. Quando um homem chegou e apontou o dedo na minha cara e falou: você não vai ter mais chance. Quem estava no Monte dos Homens viu. Eu não vou te dar mais chance. Se você agora não se posicionar e não lutar pela sua família, acabou, irmão. O diabo vai tirar sua vida. E eu me recordo que eu peguei meu filho, eu falei: meu filho não, meu filho não, meu filho não. E é por ele também. É por ele. Para quando chegar nas minhas crônicas, né, e olhar lá, quem eu fui para o meu filho? Eu fui um pai que não honrou minha casa, minha família?
Eu fui um pai que teve um lar, uma casa edificada na areia, ou tive uma casa edificada na rocha, né? Quantos lares hoje nós vemos que passa por situações iguais? Quantos lares, quantos homens que estão escondendo seus pecados das suas esposas? Quantas esposas escondendo seus pecados dos seus maridos? Quantos lares destroçados? Porque não tiveram a sua base, né? Interessante que o alicerce de uma casa a gente não vê. Hoje eu falei com minha esposa, você está vendo? Dá para ver o alicerce aqui da casa? Você sabe até onde está, mas você não enxerga. Esse é o alicerce. Abram a palavra de vocês no Salmo 127, por gentileza. Salmo 127. Por favor, mídia, me ajude aí. Versículo 1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Interessante que lá em casa, vou ser breve que já está terminando. Lá em casa a gente conseguiu reformar o nosso apartamento. Já está terminando, faltam algumas coisinhas. E a gente conseguiu botar do jeito que a gente queria. Um apartamento que era feio. E com o toque dela, é claro, não posso deixar de exaltar. Com o toque de minha esposa, a gente conseguiu reformar o nosso apartamento, mas de que adiantou? Se quem edificava foi deixado de lado. Quem edifica o lar foi deixado de lado, irmãos, pelo sacerdote. Eu não sabia nem o que era sacerdote. Para ser sincero, ganhei cargo de diácono, nem sabia o que era que o diácono faz. Eu vim começar a aprender o que é um sacerdócio, o que um homem tem que exercer sacerdócio, o que é que um diácono faz aqui. E foi através da vida de um casal, porque assim, não adianta você ir conversar com pessoas que não romperam, não tiveram casamento falido. Como é que eu vou me abrir para uma pessoa que teve casamento falido? Inclusive já passei por psicólogo. Quem dera eu ter conhecido o apóstolo antes. Esse cara é psicólogo, é pai, é tudo. Hoje eu falo para vocês, tiveram casais que passaram por aqui, por esta casa, sabe? E eu posso comparar sim aos cegos, 10 cegos. Só um voltou para contar a história. Quantos casais passam aqui, já passaram por gabinete, não tiveram a coragem de vir aqui nesse altar falar do que Deus faz na vida desse homem? Quantos saem por aí afora, já foram ajudados, tiveram seus altares, suas casas restauradas, seus casamentos restaurados, por Deus usar o apóstolo, e hoje em dia está por aí falando mal? Eu defendo, irmãos, eu não estou bajulando, eu não sou desse tipo de pessoa. Muitos nem conhecem nem a minha história, está conhecendo agora, e minha esposa sabe. Eu não sou de bajular ninguém, só quando eu conheço a história e a intimidade da pessoa, e eu vejo esse cuidado, tá? E eu agradeço muito essa oportunidade, né, de estar contando um pouco da nossa história. E eu creio que muitas pessoas, muitos homens terão coragem, que já tem, né, no Monte dos Homens. Procure ir no Monte dos Homens. Você que está aqui, procure, faça um esforço. Vou trabalhar no outro dia. Irmão, eu já dormi, já saí daqui andando 4 horas da manhã, fui para a rodoviária. Mas valeu a pena. Vale a pena. Vale a pena você se sujeitar e ter a sua casa restaurada, ter a sua família restaurada, amém? Então essa é um pouco do nossa